Olá pessoal, aqui é o André da S2 e hoje eu vou mostrar aí a solução, né, de emissão de nota com diferimento de ICMS, né, CST 51, no projeto aí do código-fonte, né, aqui tem o código-fonte de gestão. Então, quem adquiriu ou vai adquirir o código-fonte, né, desse projeto, vou mostrar ali como é que tem essa solução ali do diferimento, tá? Então, no cadastro de produtos aqui, vamos entrar aqui no formulário de produtos, vamos lá, aqui, formulário de produtos, a gente tem aqui na parte de ICMS, a gente tem um campo aqui, ó, percentual diferimento ICMS, tá? Esse é o campo que vai ter o percentual. Claro que tem que ter também o percentual a líquida de ICMS, né, que é do estado ali, mas vai ter que ter um percentual de diferimento aqui, tá? Ok? Daí, o que acontece? Aqui, o código de tributação, o que a gente fez assim? Se o cliente, a gente fez uma solução assim, aqui a gente vai botar a tributação normal, né? Que é, no caso aqui, para empresas do regime normal. Então, a gente vai botar o 00 tributado integralmente, tá? Mas ele não vai usar essa aqui, ele vai usar o outro ali que eu já vou explicar como é que ele vai usar. Mas a gente tem que ter o percentual aqui e o percentual de diferimento aqui embaixo, tá? Daí, no cadastro do cliente, no cadastro do cliente, né? No cadastro do cliente, a gente vai ter algumas informações aqui. A gente já tem aqui, no caso, consumidor final. Se for consumidor final, o sistema vai usar no caso aqui a gente coloca consumidor final para o cliente usar o que está lá no cadastro do produto, lá, o CST00. E quando não for consumidor final, daí a gente bota que não é consumidor final aqui para ele usar outra classificação. Esse exemplo que a gente tem aqui, ele é no caso, de uma autopeças, né, que vende tanto para o consumidor final quanto para a oficina. Então, quando for para o consumidor final, é tributado integralmente, e quando for para a oficina, ele tem um diferimento. Tá? E aqui embaixo a gente vai marcar aqui, ó, utiliza classificação fiscal diferente, e vai botar 51 aqui. Tá? 51, que é o CST 51 do diferimento. Tá? Então, essa classificação. Daí, se a gente entrar aqui na parte onde geral aqui, gera nota fiscal eletrônica, tá? A gente vai ver aqui o que é. Vamos ver aqui, ó. Então, quando gera nota fiscal eletrônica, vamos agora para o código. Aqui, ó. A gente está no pedido, a gente posiciona no cliente e a gente vai pegar, ó, B utiliza classificação fiscal diferente, que é aquele campo lá, e o código de tributação do ICMS, que é o 51 que vai estar lá, né? Ele vai puxar essas informações lá. Né? Se não tiver ela marcado, vai estar falso e aqui vai estar em branco, provavelmente. Tá? E daí, vamos lá. Agora a gente vai para a parte, bastante código aí, né? Vou passar rápido aqui para a gente achar os pontos que eu quero mostrar para vocês aqui. Mais. Ó, aqui, ó, se não tem no cliente o uso do produto, né? Então, se vier em branco lá do cliente, vai usar do produto, né? Que é o código de tributação do ICMS. Então, vai estar em branco lá, né? Usa o produto. E daí aqui, se utiliza a classificação diferente, o que ele vai pegar? Ele vai pegar a origem de mercadoria, né? Que é o 0 lá, né? Ou outra que estiver, né? Mais o código de tributação do ICMS, que está lá no cadastro do cliente. Se não, utiliza a CST do produto, que é a situação tributária ICMS, que lá já é concatenado tanto a origem da mercadoria como o código de tributação. Tá? Então, ele vai usar um ou outro. Então, eu tenho o código de tributação e o CST. Tá? O código é só o 51 e o CST é com a origem da mercadoria junto. Tá? Aí, para salvar essas informações, e daí a gente vai entrar na parte aqui, ó. Agora eu vou passar aqui. Aqui ele está no regime normal, tá? Desculpa, se o regime for simples, né? Então é esse aqui. Daí, se a gente ir lá para o final, a gente vai para a parte do regime normal. Aqui, ó, se o regime não for um simples, no caso é o regime normal. Aí eu pego aquela variável lá, o CST e ICMS, né?
e quando for 0,51, que é o que nos interessa, aqui, 0,51, ó, para não consumidor final, né, no caso, vai ser o CST 0,51, a percentual de diferimento 29,41 aqui, né, que é, no caso aqui, se está 17, passa para 12. Vai pegar o valor do produto, por exemplo, R$1.000, menos os 20, menos o diferimento, fica esse 705, vezes 17 dá 120. Então, de 17 passou para 12, né, por cento. Então, se tiver percentual de diferimento no cadastro de produto, aí ele vai fazer esse cálculo. Ele grava o percentual de diferimento do próprio cadastro, grava a alíquota de ICMS, que é os 17. A base de cálculo é a quantidade real, né, lá, e vezes o valor unitário com desconto, tá? Com desconto. Tá? O ICMS da operação é o que? É esse valor unitário aqui, né, quantidade de valor unitário, vezes a alíquota. Então, vezes 17. O ICMS da operação é o 17. E o ICMS do diferimento é o ICMS da operação, né, vezes o diferimento. Tá? Aí eu gravo essas informações, o valor do ICMS de operação, o valor do ICMS de diferimento e o valor do ICMS, que é o ICMS da operação menos o diferimento. Que daí o diferimento vai ser cobrado na próxima etapa, né? Quando no caso aqui no nosso exemplo, quando a oficina vender para o consumidor final. Tá? Então, assim que o sistema vai fazer o cálculo aí do ICMS de diferimento, né? O 51, né, com essas, preenchendo ali o campo ICMS de operação, ICMS de diferimento e o valor do ICMS, além do percentual de diferimento, né, do produto. Certo, gente? Obrigado, valeu, até a próxima.